Chegando. Muito boa noite, senhoras e senhores. O programa hoje começou um pouco atrasado. Ô, rapaz, pense no programa arapuado é esse. Eita, muito boa noite. Alô, meu povo. Olha, eu quero já agradecer aqui os nossos patrocinadores para não perder tempo, hein? Ó, Doutor Eduardo Astória. Ó, beijo no coração, muito obrigado. Romeu Gazinelli. Olha, Romeu. Tiago, USA, acho que é assim que se pronuncia, né? USA. Tiago, nosso amigo Tiago, olha, um beijo, um abraço aí. Todos os brasileiros que estão indo dos Estados Unidos, em nome de Tiago, aquele abraço. E temos também a Blue Sun. Ó, Blue Sun tá chegando aqui, tá, hein? A Blue Sun é o seguinte, é uma empresa de energia fotovoltaica. Você pode economizar até 95% na sua conta de energia elétrica, tá bom? Meu amigo Rodomarque Correia, Rodomarque Correia e Mal de Portugal. Aquele abraço, nós estamos começando, olha, os desajuizados por aqui. Olha, tem muita novidade hoje no programa, mas o programa tá tão especial hoje que não vai dar, eu acho que 2 programas não dá, viu? E aí eu vou começar aqui, já vendo aqui, olha só pra vocês verem nosso plantel como é que tá aqui, ó. Inha já tá ali. Deixa eu arrumar aqui a câmera de Inha, deixa eu ver qual é que é. Oh, bicho forte, olha, cara. Lindão, bicho. É Inha, velho. Inha tá fazendo as atividades. Eita, olha ele aí, olha o homem aí na tela, bicho. Inha. Vamos abrir o microfone aqui dessa galera aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eita. Beleza pura. Bora lá. Tá doido, Antônio. Tá tomando água hoje, Inha? Tomando uma aguinha hoje, pá. E a Ô, Buiú. Cervejinha. O microfone dele lá tá com ruído, Buiú. É o meu, Buiú, é o meu. Dá um confere aqui, deve ser o meu. O microfone dele... Ele mexeu no microfone, Buiú, e ficou dando ruído. Eu não sei... Pera aí, Buiú, tira a mão. Isso. Deixa eu ver. Pronto, acabou. Alô? Esse Buiú é até bonitinho, né? Ô, Buiú, dá um confere lá fora, lá. Veja como é que tá saindo as coisas. E aí, Java, como é que você tá, Java? Tudo bom, Java? Rapaz, voltando de férias. Tô falando assoviando, você viu? Tô voltando de férias, né, Nen? Fui lá em Dubai lá, passar uns dias lá. Curtindo aí as férias, mas tô de volta ao programa. Trouxe aqui a carteira de trabalho para vocês assinar de novo, entendeu? E é um prazer, uma satisfação rever meus colegas de programa. O monstro aqui, o meu amigo, humorista, músico, plantador de batata, nem galego. E você, Ed, o cabeça desse programa aí. Senti saudade de vocês demais. O cabeça? Mas tô de volta, entendeu? E hoje com esse ilustre aqui, daqui de Itaí, conhecidíssimo aqui, Joinha, presente aqui hoje, um cara queridíssimo aí, namorador também, jogador de futebol, profissional, batedor de falta, entendeu? Então, sem palavras para descrever esse momento aqui, a volta do programa. É nóis, pai! E aproveitar para agradecer o público que já entrou fazendo pedido aqui, pedindo para a Joinha contar certas histórias aqui, daqui a pouco eu vou ler aqui. Meu amigo Mafran, lá de Medeiros Neto, está nos assistindo aqui, já mandou um alô também aqui, Mafran,
Um abraço também pro meu amigo vereador lá de Medeiros Neto, M10, jogador, zagueiro, Manel Bocão, M10, joga demais. E toda a galera de Medeiros Neto, a galera legal do futebol e do esporte aí, meus amigos aí do esporte aí, Zumbi, toda a galera aí. Forte abraço aí a galera de Medeiros Neto, nos acompanhando aí também. Eita! Boa noite, Dom Galego! Rapaz, boa noite, Gus. Bom demais, muita felicidade. A gente com a mesa nova, a mesa de som. A cobra pode estar mordendo na bunda que você tá feliz, né? Patrocínio aí, doutor Roberto Astória aí, doutor Eduardo Astória, né? Tem Roberto também, que é filho de ser Astória. E Pio Gazinelli, e é uma felicidade muito grande estar aqui de novo com o Javali. E Inha já devia estar aqui nesse programa há muito tempo, fazendo parte do programa, que Inha tem muita história. É mesmo? E é uma personagem de Itaém, e é uma pessoa é um folclore de Itaém. O que é um folclore, né? É um folclore de Itaém. O que é um folclore? É uma pessoa assim, é uma pessoa iluminada. É uma atração. Um folclore é uma atração. Nossa. É uma pessoa que vai ficar marcada para sempre. Nossa. E vai ficar marcada aqui na história de Itaém. Mas o negócio é o seguinte, né, galera? Você falou uma coisa certa. Mas sempre, né, tem aqueles que não gosta da gente, né? A população da gente, 99% gosta, mas tem uns que quer derrubar a dignidade das pessoas, né? E muitos aqui inveja, não tem moral, não tem caráter, não tem amizade, tá entendendo? Então fica com inveja da pessoa e quer... Mas será que aqui em Itaém tem isso? E muitos, aqui tá o lugar mais perigoso do mundo. As pessoas não olham, eles não olham a cerca deles, não. É perigoso. Ô, né, galera? Inha comprou um carro novo aí, o povo colocou. Ele não olha os filhos deles, não. Ele não olha a cerca deles, não. O negócio deles é Inha. Eu queria começar a primeira pergunta com o Joinha, não com o Javali. Joinha, você comprou um carro novo e eu fiquei sabendo que o povo derrubou o carro no 8 e escreve aí. Tanto o povo colocar inveja, tanta ruindade. Não podia parar o carro e ia chegar, o carro não prestava, o carro não vale nada. Tanta praga jogou no carro. Vai tomar. Que Deus vai obedecer você esse carro, vou deixar tomar para não acontecer uma coisa pior. Tanta miséria, tanto povo colocar ruindade. Que o povo ruim tá aqui dentro de Itaém. Inha tomou o carro perto da Santa. Ô, Edvaldo. Agora tem uma coisa, viu, Javali? A pessoa iluminada, ela é perseguida. Rapaz. Tipo assim, né? A população gosta de mim de Itaém, a população. E eles têm raiva que ninguém gosta da nossa região aí. Então acaba aquele ciúme, né? Aquela raiva, aquele rancor em cima de Inha, né? E o povo do bem, o povo do bem, tudo gosta de ninguém joga pedra nem pau pelado, né? Só joga pedra nos que tem. E África que dá fruta. Que dá flores, né? E o povo do bem, tudo gosta de você, o Biratã. Fala mal, mas fala de mim, ou bem ou ruim, né? Ô, Nem. Inha tombou o carro perto de Santa Luzia do Norte com a rapariga dentro. Deu não. 14 tombos. 14 tombos, e aí? O que aconteceu? Foi para o hospital? Fora o senhor não contou, né? Chegou no hospital com o olho cheio de caco de para-brisa. Eu fui lá visitar ele no hospital. Não tô enxergando nada já. Tô só ouvindo dentro do olho. Acho que foi nada grave, não. Só o carro que deu perca total, o Inha voltou zerado. Eu não tive nada, rapaz. Olha, mas quando você comprou esse carro, você tem que mandar passar o ramo do carro. Nossa, mas a língua do povo aqui derruba qualquer avião, rapaz. Deixa eu falar aqui pra você. Gente, nós estamos. O convidado especial hoje é Inha. Na verdade, o nome dele é Remilson Matos. Romilson Matos de Azevedo. Romilson Matos de Azevedo. Azevedo. Filho do Bigolo. Filho de Bigolo. Tá. É o seguinte, nós vamos fazer uma rachada de pergunta aqui. Vai ser o seguinte, nós vamos fazer as perguntas. Passa o gol. E vamos fazer as perguntas que a gente tem que fazer, um de cada vez. Primeiro vai ter a parte de Né, entendeu? Depois a de meu amigo Java vai perguntar ao nosso entrevistado da noite aqui. E por último eu vou fazer alguma coisa. Eu vou deixar aqui a família dele, não olha os filhos dele, não olha. Agora eu tenho um problema para resolver com Javali, é sério, viu? É mesmo, né? Né? É sério.
Muito sério. Fala comigo, Ney. Eu tô sendo acusado por causa de javali. É mesmo, Ney? O que aconteceu aí, velho? Fala Rapaz, comigo. chega no salão hoje pra cortar o cabelo. Sim. Chega no salão pra cortar o cabelo. Os caras falaram, rapaz, o javali tá fazendo o maior sucesso com aquela música. Tem razão, você fez a música e deu o javali pra poder cantar. Eu falei, rapaz, não fala isso, você tá achando que o cara não tem capacidade? Quem fez a música foi ele, rapaz. Criação dele, javali é um cara criativo. Não, Branca vai processar você. não, foi você que fez. E aí recebemos 2 áudios que mandou pra mim lá em casa. Misericórdia. Falando, então, javali, você explica isso aí que eu tô sendo acusado por causa de você. Ó, Branca, processa Nengalei que ele me entregou essa música mastigada, eu só cantei. Foi isso que eu tô com medo. Foi nem. Processa ele que eu não tô tendo dinheiro pra pagar advogado não, viu, nego? Dá um perdão. Melhor mesmo é perdoar, Branca. Melhor mesmo é perdoar. Então, peraí. Então, já que você começou com essa questão aí da paródia, então, primeira coisa, nós temos que explicar para os telespectadores do que se trata. Gente, você que está nos Estados Unidos, você que está na Europa, exatamente Portugal, um abraço, um beijo de coração. Não falei de você no início, mas já que eu estou dizendo agora que você é um grande irmão. E o pessoal da Itália, é o seguinte, rolou uma treta aqui na cidade. Você sabe que a cidade pequena, ela tem 2 paixões. Uma é política, a outra é futebol. Yes. Passou disso, é a religião para poder apaziguar os ânimos, tá bom? Então, o que ocorreu? O nosso amigo Java, sendo atraído pela situação, o nosso amigo Javali fez uma paródia aí. E essa paródia foi por um acaso, ele nem fez nem estúdio, nem nada, e já está batendo recorde nas redes sociais. Java, como é que foi essa história aí? Sucesso absoluto. Hoje o município aí, né? Inocente é eu, viu? Ah, não, você não vai ser inocentado não, né? Que eu não posso pegar a cadeia sozinho não, moço. Divide a pena para 2, fica melhor. O que acontece? O município está passando por uma fase complicada e alguns funcionários públicos aí foram despedidos aí, né? E eu fui atrás, né? Como repórter, né? Como repórter investigativo. Repórter investigativo, eu fui atrás para saber dos fatos e realmente quem estava por trás dessas demissões aí, né? E tinha alguém por trás? Acabei chegando à conclusão aí, depois de muita investigação, que quem estava por trás era a senhorita Branca. Meu Deus. E aí, de uma forma descontraída, eu fiz para ela aí uma paródiazinha, né? De amiga e tal. Fiz uma paródiazinha para ela aí. Espero que ela tenha gostado e que o público também tenha gostado, né? Rapaz. Tá vendo, gente? Olha, o seguinte, eu sou inocente, viu? eu queria que você cantasse essa paródia pra gente, tem jeito? Dá para cantar também? Será que nós não vai tomar processo não, nem? Tem que cantar porque é sucesso. E os processos? Mas não tem jeito, já fez sucesso. Deixa o processo pra lá, mas eu vou arriscar, né? Mas não tem como, não, você cantou, deixando cantar. É o jeito de arriscar. É o mesmo jeito, vai rolar. O processo vai rolar do mesmo jeito. Porque banca não vai deixar isso de liso, não. É o jeito de eu cantar aqui, então. Vou afinar a voz. Vamos lá. Solta aí. Gente, com vocês, aí a música mais polêmica da semana! Vamos lá. Sai miserável. Vai, tecladista. Risca aí. Despede o povo que precisa. Pera aí, vamos voltar de novo. O trem aqui pegou aqui. Ô, Bruno, eu tenho 2 sons também. Não, no calça sem a calça. Segura. Mas é a Branca que comanda Itanhaém. Despede o povo que precisa trabalhar. Fim de semana ela pega a pranchetinha e anota quem ela vai dispensar. Fiscalizando da sua casa de shortinho e avental, elogiando pela rede social. Cheia de pose de patroa, ela é mandona. Quem vê de longe acha que é a primeira dama. Mas o Tonho Cobrinha quem mandou foi Branca. O João Vitório quem mandou foi Branca. Na prefeitura se tirar uma selfie, eu juro, eu te garanto que fui e não aparece. Mas o Caicão quem mandou foi Branca. Os carros locados quem tirou foi Branca. Na prefeitura se tirar uma selfie, eu juro, eu te garanto que fui e não aparece. Vai! É o Bimbo! É assim, ó, vai! Todo mundo chamegando aí. Tá mandando o povo tudo embora, gente. Não vai ficar ninguém não, hein?
fiscalizando da sua casa de shortinho e avental, elogiando pela rede social, cheia de pose de patroa, ela é mandona. Quem vê de longe acha que é a primeira dama, mas o Tonho Cobrinha quem mandou foi Branca. O João Vitório quem mandou foi Branca. Na prefeitura se tira uma selfie, eu juro, eu te garanto que fui e não aparece. O Caicão quem mandou foi Branca, e os carros locados quem tirou foi Branca. Na prefeitura se tira uma selfie, eu juro, eu te garanto que fui e não aparece. Chama, vai, chamega. Vai. O Calção Carlos, é ao vivo os Calção Carlos. É pra sofrer assim, vai. Sucesso é sucesso. E aí, né? O que você achou aí da música aí, né, que você fez? Aproveitar que eu tô ao vivo aqui, te parabenizar, né? Não, é um sucesso total aí. A música pegou mesmo, não. Ô Ed, vamos jogar esse pepino pra lega-lega? Rapaz, ainda bem que isso não foi gravado aqui no meu estúdio. Agradecer a Edivaldo Miranda por ter cedido o estúdio aí pra gravar a música. Aliás, Branca, você tem o direito de quando quiser vir ao programa, só tem que avisar a gente que dia que você vem ao programa, falando com Branca, que se você quiser o direito de resposta aqui no programa tá aberto. Viu? Branca, te queremos aqui, viu? Queremos você aqui no programa. Esse negócio... E falar, Branca, que você anda com a vassoura aí, eu não sei fazendo o quê. Aí... Tá, esse comentário aí, mas... Falaram mal dela? Não, falaram que ela... Não falar mal de Branca não, Branca é gente boa. Que trocaram o carro dela por uma vassoura, eu não sei porquê. É mesmo? Então fala, mano, esse povo de daí não tem juízo não. O povo é ruim, disse que tirou o carro dela e deu uma vassoura. Não sei se se confere. Branca é gente boa, moço, Branca é gente boa. É representante política do município aí. Ian, e aí, Ian, tudo bem? Tudo bom? Já deu uma respirada aí? Deu um soluço no estômago? Bom, pai, é nóis. Olha, Thiago tá lá nos Estados Unidos te assistindo. Você vai olhando aí pra mim, o que tá... Vou passar aqui agora pra você aqui, antes de você conversar com ele, eu vou passar aqui. Tá nos acompanhando aqui, diretamente dos States of America, meu amigo Thiago do Cavalo de Fogo. O homem que entrou dentro do divino, montado no cavalo, cheio de luz, tá nos acompanhando. Tá nos acompanhando também o vereador Pocaúna, André Correia, ligadão, não perde o programa, já mandou um abraço aqui. Nosso amigo Mafrão, lá de Medeiros Neto, tá nos acompanhando aqui, nos parabenizando também. Tem um rapaz aqui na mensagem aqui aparece Rob793, eu não sei se é Rob dos Estados Unidos também, deve ser ele, eu acho que é Rob também dos Estados Unidos. Quer que daqui a pouco, pra joinha... contar o caso quando ele foi almoçar lá no Americana, mas DJ Bara. Tem esse caso, ele vai contar hoje. Olha a celebridade que tava Elvandim e que era o outro. Elvandim. Só eu, Elvandim. Elvandim, só esse, só acabou com a comida do restaurante tudo. Ele vai contar daqui a pouco. Só quem corre gosta de comer. Tem mais aqui Assísio Barra de Souza. Forte abraço aí também aqui do programa nosso aqui pra você. Renato do Leite está assistindo também, viu? O vereador Pocaúna. Renato do Leite é igual eu. Toda política sai, mas não ganha porra nenhuma. Nunca ganha. Tá nos assistindo aí também. Dodô Eri, atacante nato da seleção de Itaém, marca gol para chegar pra cá. Sabe quem é Eri? Não. Doutor Eri, rapaz, Eri. Sabe quem é Eri não, rapaz? Eri. Você sabe quem é Eri, não? Tem que vir no programa pra gente saber. Eri, te queremos aqui, viu, doutor? Pra você explicar a nós aqui umas leis, umas coisas aqui da... Você já fez o exame do toque? Eu? Você já fez o exame do toque? Ainda não, tô esperando eu entrar um médico que tem com o dedo mais fino. Doutor Levi tem o dedo muito grosso. E tem uma tremedeira agora. Deus é mais. Givalcide Oliveira tá nos assistindo. Diogo Corrêa tá nos assistindo. Pediu a presença de Toco Corrêa no programa. Eita. Toquinho da ostentação. Aí é peso demais. Para trazer um homem daquele ali tem que ter um orçamento muito alto para trazer. O homem é milionário. Não é assim fácil. Não é fácil trazer um homem rico daquele no programa, não. Para trazer Inha, já teve que buscar de carro na porta e deu um trabalho doido. E Inha também é um cara bom, importante. Tem aqui mais. Vamos ver quem mais aqui. Ela está assistindo também, o baterista que teve aqui lá da banda de Indra, meu amigo jogador de futebol, Baé.
popular Baé, é o Erle, tá nos assistindo aqui. Tiago Ribeiro. É, o Tiago dos Estados Unidos. Ah, é Tiaguinho, né? Do Cavalo de Fogo, Tiago. Bora aí, vai ter pergunta aí? Tem. Primeiro, vamos essa aí do caso do Americana lá, se Joinha conta pra nós, hein? Como é que foi isso, Joinha? O caso do americano, o que aconteceu lá? Vandim chamou eu e Barão chamou eu e Vandim para fazer a campanha política para ele. Escapa eleitoral. Chamou eu e Vandim. Aí Barão falou, professor João, eu vou consertar meu carro lá no Teixeira, vamos lá, bora. A linha de frente foi da campanha. Chegamos lá, saiu eu e Vandim, né, no carro, né? Chegou e deixou o carro lá para consertar lá e chamou nós para almoçar, né? Vou falar de brincadeira, o primeiro prato de Vandir foi 1,8 kg, o 1,7 kg, o primeiro. O primeiro. Teve um ainda. Vandir chegou no segundo prato com 1,5 kg, rapaz. Pra que, rapaz, o meu foi quase bateu 1,5 kg. Segundo prato de Vandinho? Segundo prato, 1,8 kg e 1,6 kg, o meu 1,5 kg, o meu. Rapaz, não foi pagado, deu 480 reais. Deus me livre, eu não quero esses homens mais na minha campanha. Pensou nós. Aqueles homens é passar fome. Tira da minha campanha. Ele foi perder a política, é otário. A primeira pancada ele correu com o Evandinho. Não foi eu que chamei aquele povo, não. Aquele povo é passar fome. A primeira pancada ele não aguentou. Qual a próxima aí? John Cleiton tá nos acompanhando aqui também. John Cleiton, jogador de futebol ali também. Sei. Furt, que eu não sei quem é, mas tá aqui também. Só sei que foi assim. Tá, só sei que foi assim. Então, é isso aí. A galera tá nos acompanhando e vai entrar mais gente aí. Nós vamos... Cleusa Ferreira acabou de entrar aqui, já mandou um sorrisinho. Ô, Joia, o que é região? Região é região sul, região norte. Você sabe como é que é? Região, tem região sul, região norte. Nosso amigo Omar Martins tá assistindo também, viu? Omar Martins. Forte abraço aí Omar pé de pano, né? Omar e toda a sua família aí. Um abraço pra você, Omar, e pra sua empresa aí também, aí. Todo mundo aí. Sei, fala. Vai pra outra pergunta aí, pra Inha, moço. Ô, Inha, tem pergunta pra Inha aqui. Tem várias perguntas pra Inha aqui. Aproveita. Deixa eu ver aqui. Ô, tem do dia que você tombou o carro aí, tá perguntando aqui também. Já falou. Já falou, né? Ó, aqui o Rob mandou perguntar a Joinha se ele sentiu, o que ele sentiu na barriga quando o Roberto colocou leite de Magnésio. leite de magnésio e deu pelo bebê. Tem essa história, Joinha? Então conta aí. Trabalha na Secretaria de Saúde, né? Eles compravam o leite e colocavam na geladeira lá e bebia. Isso lá comprou aqueles de. Não chama aqueles, ele toma latopurga, Laxante. e colocou e deixou lá, rapaz. Mas rapaz, eu bebi esse leite, mas eu fiquei o dia todo cagando, vocês olhando e. Roberto foi o Roberto e o filho de carrinho de ônibus trabalhava lá. Balzac não. Não, ele falou o nome aqui, quer ver? Ele falou o nome aqui. Roberto e... Pergunta Joinha o dia que Roberto... Foi Roberto e o outro malandro mesmo. Beethoven. Roberto e Beethoven. Mas ele não sabe o que ele fez. Esse não tem igual pra mim que deu uma limpada, rapaz, no estômago. O povo quer saber também aqui a briga do Monte Santo lá, que seu amigo deu murro no pé de coco. Quem tá perguntando é Renato do Leite. Se você lembra. A melhor briga. Mais Girimundo. Foi Girimundo, deu um burro no camarão, o cara baixou, mas pegou no pé de coco, caiu 4 cocos. Girimundo, Girimar, Peixinho, Anel, lá da Paia. Aquele Girimundo, os braços de Girimundo era desse tamanho, no murro da Paia. Era política? Era na política? Era. Não, foi uma briga lá na época de Anísio, lá que tinha um forró lá em cima lá. Girimundo, Girimar. Você cresceu num burro, mais um camarada lá, o camarada plantou o burro, o cara baixou, pegou no pé de coco, caiu 4 cocos.
Nunca que eu não bati, nascia cabelo, não, mano. Não foi Como é que é o nome dos caras? Como é que é o nome dos caras? Girimum. Girimá. Girimá, Maria. Ele deu um murro numa região lá, que ele já não foi cair cá embaixo aqui no. Ô Joinha, e conta o caos aqui. Esse é um caos inacreditável, que você não lembra mais, aconteceu com nós dois. Nós chegamos lá em casa 1h da manhã, 12h30, 1h da manhã, para dormir, e Coité estava dormindo. E nós ficamos batendo na porta para Coité acordar. 2 horas batendo na porta. Coité nós bateu na porta, e Coité não acordava. 2 horas da manhã. Aí nós conseguimos abrir a porta, eu e Joinha, não foi Joinha? Pegamos a cama dele, Joinha pegou do lado da cama e eu peguei do outro lado. Foi isso mesmo. Da cama. E nós pegamos a cama dele, Javali, com ele dormindo e botamos ele lá no terreiro do lado de fora. E ele continuou dormindo. No outro dia, 8 horas ainda ficou dormindo. Ele só bateu nele, vamos jogar água pra ele acordar. Eu nunca vi isso daquele, Foi verdade. não foi, velho? Ô, Edivaldo. Joinha dava muito mais eu naquela época. Foi. Ô, Edivaldo. Sim. Chegou bastante gente aqui ao vivo agora nos assistindo. Entrou aí Tauan. Tá nos assistindo aí? Javali, mas eu queria fazer uma pergunta para Javali. Deixa eu continuar falando, pessoal. Rapidinho aqui. Tauan entrou aqui, tá nos assistindo. Outra pessoa aqui, Renato Sampaio, acredito que é lá de Portugal, Macaco, né? Macaco tá nos assistindo da França ou da Bélgica, eu acho que ele tá na Bélgica hoje. Zé Almeida tá mandando um alô pra nós aqui. Tony Cobrinha falou que adorou a paródia, mandou uma mensagem aqui, Tony Cobrinha, tá nos assistindo também. Evaldo Santos é meu amigo lá da Austrália. Ele devia vir aqui dançar. Ele devia vir aqui Tony dançar. Cobrinha, queremos você aqui no programa, viu? Você vem aqui dançar a paródia, que você é o mais famoso da paródia lá. Sei Fuim. Antes de ir embora para São Paulo. Antes você terminou de arrumar a mala já, antes de você arrumar a mala para ir para São Paulo. Você só vai voltar em 2024, né, nego? Então antes você vem aqui no programa, viu? Se voltar, né? Nós temos encomenda você levar para São Paulo para nós lá. Então tá aí, Tony Cobrinha tá aí ao vivo, meu amigo Evaldo lá da Austrália tá nos assistindo, também nos acompanhando, grande amigo meu, morou em Vila Velha lá, gente, parceiro das antigas. Murilo Andrade tá mandando um oi pra galera aí. Podia mandar uma pizza, você fica mandando oi. Mas tá bom que a gente perdeu um oi aqui, pega o oi dele e coloca, né? André Corrêa que segue nos acompanhando aqui, riu da história de o joinha do pé de coco. Diz ele que é verídico. Baé, tá aqui. Então é isso aí. Segue aí, né, galera? Né, galera, segue aí. O que você ia me perguntar? Rapaz, e outra coisa, o Tony Cobrinha, esse é o Tony Cobrinha, você envolveu o nome dele na paródia e ele levou na esportiva, assim que tem que levar. Isso, tem que Entendeu? levar na esportiva, é brincadeira. Assim tem que levar. A pergunta que eu ia fazer pra você é isso. Você fez a música, a paródia, e tá o maior sucesso. Sim. No Brasil, e tá indo no Brasil todo. Agradeço né? vocês e no por exterior. isso. Sim. E eu, por sinal, eu fiquei assim muito feliz por seu nome hoje, através dessa música, está fazendo sucesso hoje no Brasil e no exterior. Isso. Então eu sou um cara que eu torço por você e torço por todos os artistas de Itaém. Você é um artista de Itaém. É recíproco. Agora, a pergunta é o seguinte: Olha o gol. você vai continuar fazendo essas tipo de música assim? Essas palhaçadas? A pergunta é pertinente, meu caro colega Nem Galego. Primeiramente, você abordou um assunto aí. Você abordou um assunto aí que realmente eu precisava que você chegasse nesse assunto aí. Parece que você leu minha mente. Primeiro, porque as pessoas ficam falando, e tal, é muito boa a música e tal, só que muita gente fica me parabenizando porque leva pra maldade, né? Que tipo assim, fica desejando o mal da pessoa, tipo, achando que eu fiz com maldade branca. Branca, primeiramente, é uma pessoa que é minha amiga das antigas, de política, que ela é uma representante política do município. Eu não tenho nada contra a pessoa dela, pelo contrário, mas é uma pessoa que é engraçada no meio político. Ela é polêmica, se ela tiver que xingar, ela te xinga, ela não tem papa na língua. Pelo menos ela é autêntica, né? Ela é autêntica. Então, é uma pessoa que quando eu fiz a paródia com o nome dela, porque o que Joinha falou nesse instante aqui. Você só joga pedra em árvores que dá fruto. Javali, você prefere que a pessoa fale na frente ou meta nas costas? Olha, moço, esse negócio de meter nas costas aí, eu não tô gostando muito. Mete o pau por trás. O pau por trás eu não tô gostando, não. Então é o seguinte, eu não fiz nada para prejudicar a minha amiga branca. Eu fiz numa coisa que é
é uma crítica do município construtiva, não fiz para prejudicar ninguém, não fiz para prejudicar ela, para prejudicar o atual prefeito. Tem nada contra ele, entendeu? Seu frase. E divertir o povo. Eu não tenho nada. Divertir. Isso, então eu fiz essa paródia visando. Sempre fiz paródia, sempre gostei de fazer rima, paródia, jingle de política. Sempre, eu fiz muitos jingles de política de Itaém e outras pessoas cantavam. Eu não sabia que você sempre fez paródia. Você acha que essa foi a melhor de todas que você já fez? Eu acredito que sim, mas vai vir uma melhor que essa, que tem outra que tá vindo aí uma resposta aí. Mas não é só no cemitério, não mexe com o defunto. Não, cemitério não. Pelo amor de Deus. Nós vamos falar do cemitério agora. Então, isso é o teu sonho. Então vai vir a resposta da que comanda Itaém. É mesmo. Despede o povo que precisa trabalhar. Fim de semana ela pega a pranchetinha e anota quem ela vai dispensar. Mas ela faz isso mesmo? Não. Ela manda embora mesmo? Ela é apenas uma funcionária pública cumprindo o seu dever. Ela é fiscal, ela trabalha fiscalizando. Sei. Então, se ela chegar no posto de trabalho e o cidadão não está realizando o trabalho em E a região não fazer o trabalho, né? Isso. A região. Se a região estiver trabalhando coerente, Se a região não está fazendo ela o vai trabalho, apontar, né? Ela vai É o embora, certo. né? Ué. Então quer dizer, Miranda, que mandar embora tem a participação dela. Tem, porque é ela que vai falar, ó, essa região aqui não está exercendo o trabalho que o município merece, está recebendo e não. Tô recebendo uma pergunta aqui pra Inha. Ah. Os internautas estão perguntando aqui que Inha apareceu com a namorada. Não, esquece agora, não. Esquece aqui. Tá perguntando. Essa pergunta não quer dizer. Mas faz a carinha. Deixa eu falar. Vamos cortar? Não sai. Não, calma, moço. É que o povo. Mostra ele aqui, Ed, mostra ele aqui. O povo fica fazendo as perguntas aqui, Não, mas você corta, o povo é você- invejoso, né, Inha? Corta. As perguntas que não caber, corta, né, Inha? Foi combinado isso antes. Manda cortar essa pergunta aí da mulher. Não, na realidade não tá falando de mulher, que nós perguntando aqui. Pergunta Inha sobre a língua. Pergunta aí sobre a língua. Que língua? Eu não sei o que é, não. Essa aqui é isso, sobre a língua. Sobre a língua. É alguma língua de boi que você comeu cozida? Foi isso aí. Essa é a língua de boi, nós comíamos lá na fazenda, lá quando eu tinha meu bar lá, né não? Fazia a língua de uma região aí. Ô, Inha, eu vou aproveitar a deixa aqui. Você é um cara que vive de Itaém aqui e você andou visitando a mesma região que eu andei visitando, assim, o 22, o Frango. Você sabe que eu tenho uns filhos lá, uns 30 filhos lá pro lado do Frango. E você viu eu indo pra lá e conseguindo namorar, e você é malandro, você partiu pro mesmo lugar que eu. E você também arrumou uma namorada lá e tudo. Uma época você chegou a ser considerado a gripe do Frango. Você lembra? Com certeza. Você já namorou com Apesar que até casei lá, casei. casou lá. O raio, E o nome do sonho de jogueiro é Chivaldinho Cobra-Choque. Tem coragem demais. E agora o seu sonho? Meu sonho chamava Chivaldinho Cobra-Choque. Ó, Carlos Souza tá falando aqui, Joinha, ó. Fala pra Joinha que o Rogerão tá mandando um abraço pra ele. Muito obrigado, Rogério. Isso aí, meu filho. Agradeço. Eu tenho um sonho com o Rogerão que eu sonhei, viu? Você vai contar esse sonho aí Eu hoje? queria que o sonho Rogerão interpretasse o sonho. É Rogerão interpretar o sonho. Aí ele tem que entrar ao vivo aí. Ao vivo ele pra interpretar falar o sonho. com a Cadê ele, hein? Cadê o Rogerão? Cadê aquele foco daquele Rogerão? Não tá assistindo gente. E aí, ele. né, qual é o caso de hoje, né? Qual é o caso? Ele é o maior apoiador desse Eu quero te perguntar uma coisa, né? Ah. Eu quero te perguntar. Você encontrou sua sogra porque o dia que se você me o programa passado, antes da tragédia aqui do... Aliás, eu quero agradecer a assessoria jurídica aí que pediu para não dizer o nome, tá quase com o caso Adélio, mas depois, uma hora dessa, a gente vai ter que falar. Ficou à nossa inteira disposição em 4 advogados. Graças a Deus não precisou tanto, né? Mas é bom saber que a gente tem essa assessoria de forma gratuita. Verdade. Né? As pessoas apoiando o programa e a gente conseguiu resolver o problema e muito obrigado pelo apoio aí. Estamos de volta aí agradecendo o doutor Eduardo Astória, Romeu Gazinelli, Tiago, a Blue Sun, Rodomar Corrêa e Mal Mal, viu? Olha, gente, o propósito do programa
é, em breve, estarmos na praça, fazendo ao vivo na praça. Nós estamos colados. E fazendo na praça, todo mundo tem vez e voz. Agora, bom, eu vou deixar a Inha dar uma descansada ali e vou perguntar a você, né, Galego? Olha, você me disse que estava vindo disse para todo mundo aqui ao vivo que estava vindo da roça com sua sogra, deu carona para ela na garupeira da moto. E ali onde fez a obra, você deu uma velocidadezinha, foi aquele dia da chuva. Não, a tempestade, a chuva e o vento, e naquele vento forte, Sim. o guarda-chuva... Ela abriu o guarda-chuva? Abriu o guarda-chuva, ó a desgrama. Ela abriu o guarda-chuva para a librina vai estar ventando muito, ela abriu para combater a librina, mas o vento subiu com ela, moço. Com ela e guarda-chuva e tudo, e ela ficou agarrada do guarda-chuva. O problema é que ela ficou agarrada do guarda-chuva, ela não soltou. Se ela tivesse soltado, e esse povo velho antigo, eles agarrados com as coisas. E ela agarrou o guarda-chuva, e vai subindo. Foi pro lado aí de Jequitinhonha, tem gente procurando aí, muita gente procurando aí. Mas disse que causou uma tragédia, ela bateu no avião da Marília? Tem detetive e tudo. Tem essa suspeita que bateu no avião da Marília Ventosa. Mas ela voltou ainda não, né? Rapaz, não voltou não. Tá pro lado Eu tive notícia aí pro lado de Fronteira dos Vales, aí Felisburgo, aí Taubim, entendeu? Mas foi pro lado que o avião tombou. Pode também ter coincidido, mas né? Então não tem notícia ainda. Não tem notícia ainda não, mas vai aparecer notícia, que notícia ruim, corre logo. Ô, Miranda, mas eu queria contar aqui, era um sonho que eu sonhei, Miranda. Mas antes de você contar o sonho que você sonhou, eu vou chamar aqui. Ô, Buiú, fica ali onde está aquela água ali, pega a sua cadeirinha e senta ali. Pega a sua cadeira que você está sentado, aqui o banquinho tá aí. Deixa eu tirar esse papel dessa água aqui, que eles não estão pagando nós aqui, a merchandising? Merchandising. Pera aí. Ficar fazendo propaganda para ninguém aqui de graça, não. Esse programa já tem não sei quantos milhões de pessoas assistindo. Senta ali junto de Né. Senta do meu lado aqui, bofinho. Senta ali. Onde você arrumou esse bofinho, hein? Você quer botar o Buiú pra sentar junto comigo aqui, amor? Você quer falar alguma coisa comigo? Você não senta aí não, meu Buiú. Você vai se machucar. Aí não. Tá difícil para ele, viu? É o que você trouxe, Buiú? Ali dentro tem uma cadeira branca, Buiú. Pega. Olha o banquinho ali, moço. Olha o banquinho, tem um banquinho. Não. Pega a cadeira branca ali e de volta aqui. Buiú vai fazer um negócio aqui. Sim, né? Aí, então foi isso que aconteceu, né? Às vezes aconteceu. Ô, Inha, você lembra do dia em que soltaram lá na Praça do Centro Social? Você lembra lá? Eu não sei se você estava lá. Na Praça do Centro Social tinha uma tourada e a luz foi embora e o boi soltou. Como é que foi? Foi o Zé Boneca. Zé Boneca, aí ia saber. Lá em cima, só que eu tava do outro lado, né? Quebrou perna de dele, quebrou o braço, nem correu, nem bateu o cara no arame. E disse, inclusive, aí é você que gritou, vem o boi, Veio o boi de Jorge. Moleque, saiu era de Jorge, era os boi de Jorge. Você gritou, vem os boi de Jorge, vai o boi, vai o boi. Jorge caiu arquibancada, rapaz, só vendo que caiu, o povo gritou, o boi saiu, e daí só vendo que metendo o cara no arame. E no escuro. E daí que meteu o cara no arame, e daí quebrou o braço, perna, a mulher perdeu o filho. A mulher enganchou, e a seca de arame farpada. A seca de arame farpada, e daí a mulher enganchou o vestido que e saiu. E no outro dia nem o hospital não coube de gente lá no hospital. Torada de Zé Boneca. Torada de Zé Boneca, foi mesmo. Torada de Zé Boneca. 4 boi de Jorge da grossura só tora. Sei. Foi essa torada, inclusive essa torada de Zé Boneca, que quase Zé Bufinha perde os ovos dele. Cleusa Ferreira. Quando ele perde os 2 ovos. Cleusa Ferreira disse que estava nesse dia, viu, Joinha? Olha lá, o Cleusa falou, vixe, eu tava nesse dia. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Gente, é o seguinte, eu quero apresentar para vocês o filho de Javali. Tá aí, Buiú, filho de Javali. Uma das minhas crianças aí. Uma das minhas crianças. Menino lindo! Gente, ô Buiú, mostra pra Javali aí a sua habilidade. A sua habilidade elástica. Peraí, deixa eu Vamos fazer aqui ao vivo aqui, meu. Coloca uma música aí, não. né? Você pode fazer isso sentado se você quiser. Não, é bom em pé, Em pé? Só em consegue. pé é bom. Em pé. Mas em pé. Você tá também com você.
Ah, então beleza, peraí. Aqui só tem artista, olha o Buiú. Deixa eu colocar o fundo musical aqui pra você. Rapaz, esse buio é até bonitinho. Onde você arrumou Rapaz, ele? Menino lindo. Onde você arrumou esse tira-gosto, Edivaldo? Ô, Buiú, em pé é melhor não, Buiú? Em pé? Não dá pra pegar ele Não na dá cama. pra pegar, cara. Pode ir? Pode. Faz devagar, peraí, moço. Ó, esse cara não tem osso não, Joinha. Peraí, devagarzinho pra câmera te pegar. Ixi, nossa senhora. Edivaldo ficou quebrando esse menino de pau o dia todo pra ele conseguir passar esse braço de lá pra cá, coitado. Olha aí, rapaz, ele é todo elástico, né? Tudo embananado. Você não tem irmã que faz isso também, não, Buiú? Ô, Edivaldo. Nossa patrocinadora aí saiu, não tá patrocinando mais não, e até hoje eu tô percebendo na câmera lá que o dente tá faltando aqui, até hoje eu não ganhei o dente. Ela sumiu, eu não sei o que aconteceu com a doutora Maricela de São Uai, Léo. cadê, moço? Ela sumiu. Uai, a propaganda, nossa empresária Você é foi forte. falar do dente, eu acho que ela não quis. Mexer no seu ficou dente. caro o dente, é R$1.000, é R$1.000 pra implantar um dente no mínimo. Doutora Maricela, se estiver nos assistindo, Eu encontrei o vamos Adriano lá hoje. depois. Encontrei o Adriano hoje. Adriano? Falei com ele, rapaz. Aqui quem fala é papai. Falei com ele hoje, e aí, moço? Olha tudo bem? aí, ué, não para mais não? Ave Maria, esse menino não tem osso, não. Não, o Buiú é... Olha, moço. Aqui só tem artista, moço. Só pra você ver, velho. Rapaz, isso pra fugir da cadeia vai ser bom, né, moço? Você tem que passar o gol com isso. Ai, Isso no Passa em presídio. qualquer buraco. Isso no presídio vai ser útil demais, isso no presídio Teixeira, viu, Buiu? Se você escapar vai ser bom. Peraí, fala do gol agora. Peraí que eu vou mostrar. Eu vou mostrar ele todo aqui, gente, que às vezes aqui não dá pra poder ver. Depois que ele saiu no programa aqui, dificilmente ele não arrumar a namorada daqui pra frente. Ele virou artista. O cara é famoso, o cara tá Como é que é, famoso. Buiu? Faz aí de novo. Devagarinho. Devagarinho. você. Vê aí, Giovanni, vê aí que o povo aí, meu mano. Devagarinho. se soltar, gente. Olha, rapaz. Que buiu malandro esse buiu. Ó, o meu braço tá reto, né? Será que ele tá com esses ossos moles assim? Foi a Pet que teve uma conversinha com ele? Olha aqui, ó. O braço não vamos, tá? Ó. Rapaz! Esse cara é ginasta, ou será que foi a Pet que teve uma conversinha com ele? No osso dele? E o outro lado também faz. Vou até mostrar meu ombro, que eu tá reto, ó. Nem vou tirar do lugar, ó. Tá normal, Você tá doido! ó. Não tem... E o outro lado também faz, Buiu? Olha, rapaz. O buiu é. Ah, Buiu, você veio do Paleolítico, você era dinossauro no passado. Caramba, eu nunca vi isso, não. Sério mesmo, nunca Ô, vi Inha, isso. você faz isso aí, Inha? Ô, você não coloca nem. Eu coloquei aqui, esse já tá doendo já. É, mas vou falar pra você, Inha não faz isso aí não. Mas habilidade com bola, desconheço, viu, pai? Ô, Inha, Ronaldinho Gaúcho. eu quero te perguntar uma coisa aqui, Inha. Observe isso aqui, ó. Olha, eu não sei se dá pra você ver. Agora vai bater uma falta. É, vai lá. Torcedor entrou no campo, hein? Tá acontecendo. O que tá acontecendo? Vai narrando Deixa aí. o bichão bater a falta aí. Vai, bicho. Ali o que acontece? Dá um pause. Sai, no Junão, vídeo aí. deixa o joinha lá. Dá um pause no vídeo. Aí é Esse craque. dia aí tava assistindo, só tinha lenda lá fora assistindo o jogo. Pera aí, não deixa eu fazer o gol não. Volta. Só tinha lenda lá fora assistindo o jogo. Ó, Malaquias tava sentado assistindo o jogo, Pezão, o vereador Dias da Academia, tava lá também. Essa galera toda assistindo o jogo. Eu sofri uma falta na boca da área. Sei. Junão pegou a bola pra bater. Junão de Zé Capoeira. Zé Capoeira é aquele que marcou um trato com nós aqui e nunca veio. É aquele que marcou um trato com nós e não cumpriu. Não veio. E aí, Junão pegou a bola. Quando Junão pegou a bola, Inha tava em campo. Eu falei, deixa Inha bater. Aí Junão, que ninguém toma a bola de mim, não. Aí eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, deixa a Inha bater. Que eu sei da capacidade do cara pra guardar o E você estava torcendo contra a Inha? Não, ela era do meu time, eu sabia. Malaquias filmou. Aí eu gritei Ele Malaquias. achou que eu ia bater e errar ou cair pra ele desgozar, né? Mas aqui sabe bater na bola, ele sabe que eu já joguei de nem. Joga no Brasil, moço. Joguei nas antigas, no petróleo. Aí eu vou até contar a história antiga sua depois. Dom Maurição, Deixa- Bel, Maria. Então é o seguinte, Cirineu. Aí eu chamei Alô, Malaquias. Cirineu. É nóis, dos Estados Unidos, meu irmão. Um abraço pra você, Cirineu. Hein, Ed? Aí eu chamei Malaquias pra filmar. E deu nisso aí. Mostra aí o vídeo aí. E como é que era o nome dos times? Não, era treino. Eu tava treinando pra jogar. Então é o seguinte, eu vou tentar narrar, viu? Vou tentar narrar. Faz a narração aí.
Isso agora vai bater a falta. Estamos chegando Torcedor entrou no campo, hein? aos últimos Deixa o bichão bater a falta aí. Vai, bicho. Sai na frente da filmagem aqui. E agora nesse momento... Sai, Junão, deixa o joinha. O aí é craque, viu? Parou, parou o pé direito, vai correr, bateu, chutou, acertou. Dias. Malaquia pezão, foi que vai passar ele, pai. Foi um golaço, pai. Foi um golaço. Rapaz, vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. O replay. Presta atenção. Entrou no campo, Presta hein? atenção no posicionamento dele pra bater na bola. Deixa o bichão bater a falta aí. Vai, bicho. Sai na frente da filmagem aí. E eu orando pra ele chutar lá. Sai, Junão, deixa o joinha. O aí é craque, viu? Olha o jeitinho dele, posicionou. Olha o corrido. Bateu de bico. Que golaço. Que marca esse gol aí só foi Zico, rapaz, do Além. Isso aí é busca, pai. É prêmio da busca. Foi Zico. Quem era o goleiro ali? O goleiro foi Era nela. bom, só Zico que marcou esse gol, que eu lembro na época de 80, 81, 82. Quando eu- Tem que ir pra cá. E aí, pai? Hein? É nóis. Mas peraí, você tem intimidade com bolas? Eu joguei um pouquinho, né? Isso aí pega de bola direto, mas. Você joga direto, Tinha? Eu sei não. Isso aí não sai com uma bola. Mas meu babo eu bato direto, né? Pra idade 54. E pra chutar aquela bola naquele ângulo ali, o que foi que você fez? Você fez algum cálculo? Ensina o posicionamento Você aí, contou o com a posicionamento das pernas, ensina aí. Sempre eu sempre bati bem na bola, né? Sempre já joguei muita bola, já tenho muito campeonato aqui dentro de Itaé, né? No mata-cachorro, nos Já catingueiros. joguei nos arruda, nos catingueiros, nos enficão, Então, se no corró, mata-cachorro. no mata-cachorro. Venha. Aqui pros telespectadores, tem muita gente assistindo aqui, a maioria são amigos, todos são amigos seus aqui, fãs seus. Quem é a Larissa? Disse que tá com saudade. Não, faz isso não. Pô, eu vou sair. Não sai não. Sai não. Ensina o posicionamento. Ensina o posicionamento aí, o posicionamento pra bater, levanta aí, ensina o posicionamento das pernas pra correr na bola. Só pra público aprender aí. Edivaldo, toda hora você toca no assunto, o cara Eu não sei o que é, não, moço. Não, eu vou sair. a culpa não é de Edivaldo, é os telespectadores que perguntam e ele não sabe. Então deixa eu dar um aviso aqui, ó, gente. Perguntas impertinentes. Por favor, não façam porque eu não sei quais são as perguntas corretas. Minha não gostou. Minha não gostou dessa pergunta. Eu não sei quem é essa pessoa, mas deve ser uma pessoa que não deixou saudade pra Inha. Ele tá querendo sair do programa aqui, gente. Não fica fazendo essa pergunta. Ensina o posicionamento, rapidinho, levando, ensina o posicionamento das pernas. Pra quem é fã de futebol, fazer também. Você posicionou certinho. Como é que é, Inha? Tem que ter uma Ô, consideração. Joia, aí eu posso perguntar sobre as batatas? Eu posso perguntar sobre a batateira? Deixa você perguntar sobre as batatas. Edivaldo. O que é esse negócio de batateira, né? É o quê? As batateiras, rapaz, se eu te contar, Joinha era novinho demais, moço, e era, a Joinha não era fácil. Eu quero perguntar... Joinha dava, mas ele tinha quantos anos? Fala as pescadas, Tinha quantos anos aí, mais ou menos, você tinha uns 23. 23 anos, não era? 20 anos. Posso contar, Joinha, da batata? Não autorizou não. Minha vai... Tá entre a mulher também, a mulher e as batatas. Ô, Edivaldo, Se não autorizou, não conta. Edivaldo, Joinha, quando era novo... Fala das pescadas. Joinha, quando era novo, eu tinha por aí 13, 14 anos, né? Sei. O estádio de Itaém lotava, cara. Aquilo era uma festa, a gente vendendo caldo de cana, pastel, Brasil. A época que o futebol de Itaém tinha esporte em Itaém na época. Era lindo. Joinha era novo, jovem, fininho. E jogava no time, acho que era do Petróleo, né, Joinha? Era no Petróleo. Jogava no Petróleo. Ô, moço, o estádio cheio. É o shake. O estádio cheio, o jogo 0x0, final do campeonato. Os organizadores do campeonato colocou aquele cal, você lembra que marcava tudo certinho com cal fora a fora? Hoje já está pintando com tinta, mas era cal. Colocava aquelas mãozonas de cal grossa fora a fora e deixava aqueles bichão alto de cal na área e tudo. Deram um lançamento painha. 0x0, 90 do segundo tempo, o jogo quase acabando, deram um lançamento do meio de campo pra Inha era rápido demais. Inha disparou em direção a esse gol. Quando Inha saiu do meio de campo em posição legal, que partiu, não tinha zagueiro, não tinha mais nada para ele, Lamos.
A torcida levantou, igual nos estádios aí dos profissionais, levantou todo mundo e falou, que golaço, que Inha vai guardar. Inha deu um corte no goleiro, Ed. Foi? Inha deu um corte no goleiro e o povo, que golaço da porra, quando Inha foi chutar, tropeçou no morro os montes eram altos demais de cal, tropeçou, bateu a cara no chão, saiu deslizando na grande área, foi cair lá fora, aí levantou com a faixa branca na cara e a bola saiu pra fora e não fez o gol, não. Ô, Joinha, agora é o seguinte. Eu posso perguntar do negócio do Lito? Não. Do Lito pode. O Lito você não teve maldade, não foi maldade sua, não foi sua Coisa culpa. de... Pergunta do Labamba, moço. Eu quero saber do Labamba. Pergunta o dia que Do Labamba, posso do Labamba? Ah, lá, Do Labamba pode? é. O que você fazer aqui foi o que você tava mais vendo aí? Ô, nem. Esse dito camarada. Ô, Joinha, então eu posso te perguntar de Batinga, da festa de Batinga lá, ou do Arutef, lá no Teixeira? Não, moça, ela gosta do Labamba, vai levar do Labamba. Ué, Inha, mas não pode perguntar muita coisa, não? Tem coisa que... Coisa do Labamba. Não, eu vou te perguntar da festa lá no em Batinga, fui tocar no Batinga. O cara furou as caixas de som. Meu, Joinha, pelo amor de Deus, Joinha, fala que foi. Inha não gostou, não. Hein, tem a história de Inha também, que Pedrão entupiu o cadeado do delegado, trancou o Deixa eu te delegado. contar aqui. Miranda Tarrafeira me chama pra eu ir num show que da galera fez uma banda, né? Olha. Aí vai nós. De Birajá. Birajá. Foi mesmo. Aí o Birã não vou não, Birã falou, bora moço, lá é bom demais. Daí a pouco o Birã me chamou que é parente da galera, eu fui feito um doido, subi nesse carro e fui. Olha que loucura. Olha. Daí a pouco chegou lá, rapaz, Birã sentou e falou que era o Empresário. o empresário Da banda. da banda. E Birã foi arrebatando galinha, e mulherada sentou em Birã. Na festa Birã da- é mentira. Vai, Foi. e Birã vai uísque, água de coco, e rematando galinha. E chegava no preso, daí a pouco deu 3 horas da manhã, o Birã sumiu. Foi. Quando foi o camarada acertar Que eu com o fui Negaleiro, o cara falou bem assim, eu falei, eu já acertei com o seu impresso. Foi mesmo. Foi mesmo. E caçou Birã, rapaz, ele arrumou um porreiro. Caça Birã. Eu falei, vou E matar. caça, vou matar. Ô moço, foi mesmo, tô falando Ô, Ian, conta pra nós aí, a vez que Pedrão entupiu o cadeado do delegado, você lembra, é antigamente. Justiça. Não, moço, mas ele não é mais delegado, mas é muitos anos Não, atrás. Ele falou com você. Eu fui receber o dinheiro, o cara lá de Birajá falou assim, não, moço, só a despesa do seu empregado aqui paga. Eu ainda tenho um saldinho na sua mão. Foi. Eu falei, Descaramba. moço, que o empresário falou, não, mora em mim que tava aí tudo, arrematando tudo na festa. Era Miranda Tarrafeira. É Birã. Aquele Miranda tinha parte do cão. Moço, Tem, rapaz, né? você tá- eu fiquei chorando. Você- Sim, o negócio do cadeado. Ele não quer contar, não, se bestagem, moço. Eu quero perguntar Antigamente- uma coisa. Eu quero perguntar uma coisa aqui. Agora vocês deixam eu perguntar. Vocês já tiveram a vez de coisa vocês. de- Vocês já tiveram a vez de vocês, agora é minha vez. Eu não acertei uma ali agora, porque eu fui passar a pergunta dos internautas ali E Joinha ficou bravo com e você. vi que era malandragem. Agora eu quero perguntar uma coisa. Inha, não é do meu tempo porque eu não morava aqui na cidade, eu morava na roça, mas eu ouvi falar muito da cidade aqui. A cidade era dividida em partes. E A Gia e a praça. como é que era? A Gia Era. A Gia ficava pra cá e a praça era pra lá. e o Cheira. Podia acabar tudo dentro de Itaém. Não o Labamba e o Brega. O Cheira era o Brega? Era o Cheira-Faca. Cheira-faca? Era falar. Mas cortava alguém lá? Ah, deixava o mundo de Cheira-Faca. Ela só dava briga de porrada e ali saía por aquilo mesmo. Aí nós chegava no Labamba. Quando o Labamba acabava, descia pro Brega. Que coisa boa, não era, rapaz? Ezinha, quando era novo, era bonito também. viu? Eu no Não Labamba. existe ninguém feio, pai. Bombadão É o e povo tal. que é exigente demais. E o Labamba, como é que era que funcionava lá? Você tinha que entrar. Tinha de entrar e a luzinha pegava, era forró, e a Labamba era os melhores que tinha que dar ali do pé. Ah, Era do pé Labamba. Era um trem bom demais daquela época. Hoje acabou tudo. Podia acabar dentro de Itaém. Podia acabar tudo. Não o Labamba e nem o Brega. você conheceu as raparigas do Umas- Brega? Umas região. Não pode falar o nome, não, que hoje é tudo vovó. Hoje é tudo Não vovó. precisa falar não. Mas você chegou a visitar lá, assim, quando criança de menor? Porque nem Não, na época foi lá e deu na umas piadas. época quando eu era de menor,
né? Daquele tempo, acho que era da ditadura, né? Daquele ainda existia aquilo, de menor não podia ir. Sei. Nós quando a polícia saía e nós chegava. Ô moço, eu levei um cascudo aqui, até hoje tem um mudu. Uai, quer dizer que você é da época da ditadura? Não, tem 55 anos, rapaz. repete a parábola que você falou agora aqui, de negócio de não existe ninguém feio. Repete aí pra Edivaldo escutar. Rapaz, não existe ninguém feio, né, galera? O povo que é exigente demais. Ai, meu Deus. Olha, que você fala do negócio dos prejuízos meus, que você falou dos prejuízos que você ia falar. Não, dos meus prejuízos você falou, moço, que eu já tenho prejuízo aqui em São Paulo, naquele negócio. Conta aí. Pode falar de mim, pode falar, não importa. Ô, Inha, a banda de Nengalego, a banda de Nengalego, você acompanhou, era uma banda boa? Quem eram os componentes, você lembra? Eu nem a lembro, rapaz. Eu tinha um que 17 anos por aí. Eu lembro. Dodô, Leidinho. Não lembro, não. Tinha 17, o Pirão tava feio. Paulão. Paulão, né? É, Dodô, Leidinho, Paulão. Você só lembra de menor, 16, 17 anos. Mirão tá vindo aí. Tá Nego Juju cantava. Rogerão. Era. Agora, ô Inha, aquela rua que vocês moravam ali, que é que tem um hospital, seu pai mora ali até hoje. 40 anos que mora ali. É. Você e a meninada da rua, porque isso já aconteceu comigo, aconteceu com o Nem falou que ele comia turrão. Ele chegou a comer turrão. Você, como é que era essa brincadeira essa infância? Você teve uma infância conturbada ou foi uma infância... A melhor infância que eu tive foi quando eu era novo, rapaz. É? Os meninos novos daquele tempo. Brigava, não tinha. Você brigava no outro dia, tava querendo cachorro, hoje não. Né? Pede pra repetir aí, mas a melhor infância que ele teve foi quando ele era novo. Não. Pô, desse jeito eu vou sair. O pessoal que tá acompanhando nós aí, digita aí hashtag ficainha. Hashtag ficainha. Quer sair. Ia tá quer sair, ia tá apelando. Ia tá apelando. Mas deixa eu botar as batatas, das batatas. Vou sair. Você é o melhor convidado que já esteve nesse programa aqui. Sem sombra de dúvida. O melhor, mas você é doido, não tem lógica não. As batatas não, só batata não tem a ver não. Ô Inha, você acha que esse menino... de família? Ô Inha, você acha Passado você já fez, tu já não fez? Ô Inha, esse menino que tá aí, você acha que ele tem alguma coisa parecida com o javali? Quem? Esse aí? Isso aí é filho dele, não? É filho. Isso é, eu adotei esse. Você acha que precisa de DNA aí? Como é que é? Olha, então, essa eu posso contar. Essa eu vou contar, você querendo ou não querendo. Será? Pera não, moço. A gente vinha, Ó, ia cuidado. ficar mais eu lá, isso eu vou contar, querendo ou não querendo. Essa é a maneira. Não, moço, calma. Você ficava na roça mais Esse eu. negócio de rocha pra mim, vamos lembrar de E nós íamos para as festas. E eu voltava 1h da manhã, 1h30 da manhã, eu voltava dormindo no volante, já dava tapa no meu pescoço, nem batia nas minhas perigoso. costas. Lembra disso? Vamos lembrar. Não, mas o papo do Brega tá bom. Agora, ô Inha, é verdade que lá no Brega, ô Buiu, vai lá consertar o negócio na orelha. Ajudem aí, moço, ajudem aí. Ajuda ele, hein? Aqui já coisei já. Não, pera aí, o assistente de palco faz resolve ele, hein? Resolve aí. Pera aí. Não, moço, do outro lado, lá do outro lado. Ajuda ele aí, moço, ajuda ele. Pera aí. Tá bom já? Não, moço, resolve pra ele aí, resolve ele. Não, moço, tá fora do ouvido do meu. Não, tá bom. Ô, Inha, deixa eu te falar, Inha. Eu tô vendo aí que você tá trajando aí, você é um cara que sempre gostou de ostentar e só coisa boa. Por que vocês dois vieram de roupa listrada pro programa? Diz aí. Cor sim, cor não, né, Inha? Eu tô... Cor não. Ô, Inha, eu tô vendo aqui que você tá ostentando aí uma joia caríssima. Eu acho que, analisando aqui, dá pra comprar até um carro. E não é fácil o cara... Cuidado que Inha te dá um burro aí. Não é fácil o cara comprar um cordão de ouro desse aí não, né, Inha? Agora, ainda bem que Itaém é um lugar... Olha o oi grande, Inha. Eu não tenho Já inveja de tá você, de não. oi grande já, né, rapaz? Hã? Já tá de oi grande já. Não, né? tem inveja.
Oinha, e seu Eufrásio? Você conhece seu Eufrásio? Seu Eufrásio é Malaquia. Olha o nome do seu Eufrásio. Eufrásio? Eufrásio, valeu, Malaca. Mas há quanto tempo você conhece Malaca? Ave Maria, devo jogar num time lá de Negalego, Os catingueiros. Catigueiro. Sim, mas vem cá. Você tem acompanhado o dia a dia de Malaca? Como é que é? Malaquia, você morou no... Malaquia saiu dele, tá aí novo, rapaz. Você que conhece 16, Malaca? 17 anos, morou na Itália há 12 anos. Na Itália, 12 anos? É. Ô, Inha, você que conhece Você morou Malaca... no mundo, né? Ô, Inha, você que conhece Malaca mais que eu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Malaca queima? Queima ou não você- queima? Aí você vai falar pra ele, né? Não, eu quero saber, você tem que saber, você é amigo dele de Queima infância. como? Porque tem uma, Pera aí, Ed. tem uma foto dele com um Queimando. trem pequenininho. Aí, né? Um instrumentozinho assim, uma gaitazinha, um instrumentozinho pequenininho. E eu tô meio desconfiado que Malaca queima. Você vai me ajudar, Você sabe? E aí, Malaca, já valeu falando aí, eu dou a resposta pra ele aí. Não, Queima você ou que é não amigo queima? dele de infância. Ele queima ou não queima? Queima o Eu quê? não sei, pô. Hã? Queima o quê? Queima fogão, Queima a panela, moço. Queima a panela. Queima a panela, né? Entendeu? Queima a panela. Queima a panela. Eu pensei que era rosca. Não, não. Você que tava falando é o oi. Eu pensei que era rosca. Ian, olha, cara, foi um prazeraço ter você aqui no nosso programa, sabe? E você hoje trabalha num ambiente acadêmico, não é? É o que? Mexe com a academia? Não, no Tô ambiente na academia, graças a Deus, amanhã eu tô lá, ó. É mesmo? Qual academia que você tá? Faz um mexer aí. Pô. Esqueci qual academia. Ah, esse é seu nome? é certo. Olha, no ambiente acadêmico é a faculdade lá, ele trabalha na faculdade lá. Ah, ele trabalha na faculdade? Trabalha na faculdade. Rapaz, eu achando aqui que Inha era desentendido. Professor, qual matéria, Inha? O que o menino tá fazendo, bicho? Hã? Sou vigilante, pai. Hã? Sou vigilante. Vigilante. certo. Pensei que você dava aula lá. Só no lugar, só tem 14 anos, só lá só. É mesmo? Eu arrumo funcionário, 14 anos só no lugar. Agora não é fácil trabalhar Olha, igual você trabalha eu pesado. queria perguntar um negócio aqui que falaram que lá tem fantasma, é verdade? Hã? Fantasma lá, é verdade? Fantasma é nós. É. Você tem medo de gente morto? Você tem medo de Eu morto? só tenho medo de vivo. Morto não. Não? Tá morto pra fazer mal. Ô, Edivaldo, deixa eu te interromper aqui. Sei. Falar em gente morta aí, eu queria deixar um recado aqui, povo de Itaém aqui. O povo do cemitério? Povo de Itaém, deixar um recado claro aqui, foca em mim aqui, Edivaldo, foca em mim, foca em mim. Você sabe o que é Foque Me, né? Sei, pelo amor de Deus, mas eu não queimo não, foi brincadeira, foi só um erro de inglês aí. Pessoal de Itaém, a partir de hoje, pelo amor de Deus, vocês estão proibidos de morrer. Vou deixar bem claro aqui, não morra. Vixe. Não pode morrer mais em Itaém, porque não tem onde enterrar. Que vocês, pelo amor de Deus, segura, aguenta pro ano que vem. Deixa pra morrer ano que vem. Se for morrer esse ano, segura, espera, dá uma aguentadinha. Tá com pressa de morrer, porra? Morre 2022, né, galera? Não tá tendo lugar pra enterrar. Vai enterrar onde, vocês? Quem tem um pedacinho de terra ainda pode enterrar na terra. E quem não tem? Vai enterrar onde? Se vira nos 30, né? Não morre. Dá uma segurada e deixa pra morrer ano que vem, ué. Tá vendo que não tem cemitério pra enterrar o povo? Tá metendo enxada pra abrir cova, tá tirando osso de outras pessoas. Essa semana eu tirei uma pessoa que tava recém-enterrado lá. Mas vem cá, a sua casa tem quintal? A de quem? A sua tem quintal? A minha tem quintal. A minha pula cai na casa de Nenga Costa. Mas aí você teria que ser solidário. Nesse caso aí, a gente poderia enterrar lá no seu fundo. Deus é mais. Vou dar meu fundo pra ninguém enterrar nada não, moço. Ué, pode, uai. O que tem isso aí? Não. No comunismo é assim, né? Você tem uma casa e morreu alguém, não tem vaga no cemitério, pode enterrar lá no fundo. Eu tô Mas você tá extremando. falando que Itaém ia virar comunismo. Eu tô extremando Do lá jeito com o que Jorge tá aí? Afonso. Eu tô extremando lá com o Charlinho. Agora, se quiser enterrar no vizinho lá, pode enterrar. Ninguém não. Você aceitaria, Joia, que enterrasse no seu fundo? Vamos, o senhor disse? Você aceitaria que enterrasse no seu fundo? Vomit. Ô, Joinha, você é um cara inteligente assim, rodado. O internauta até mandou perguntar aqui. Eu não sabia disso, não. É verdade que você fala inglês? Ave Maria. Manda umas duas palhinhas só pra Edivaldo ver aí. Umas duas frasinhas em inglês aí. Bater na ferida, né? Hã? Mas é que eu nunca fui nem
Mas você tem documento americano, moço? É que você conhece Estados Unidos, você diz que conhece não sei o que, França, já foi de não sei quantos países, quem sabe é você. Não, moço, mas você tem documento O americano. lugar que eu fui na Patioba, rapaz. Santa Luzia lá. O único país que eu fui foi na O país que eu Patioba. fui foi na Patioba. Olha, aí esse dia eu vi um mal do seu retrato com Malaquia. Eu sei, Malaquia. Malaquia tava Por que foi isso, né? pegando Por que neto, foi isso? Não é brincadeira, o grito dele, ele me grita, mas aqui é uma pessoa, gente boa. Aí, naquele momento ali, não parecia que... Mas Tom Cobrinha que chegou ele, pô, foi eu não, você não viu não, os áudios do Tom Cobrinha não? Ah, tô em É mesmo? cobrinha. Mas tô em Cobrinha só almoçando lá na casa de Malaquia, não pode xingar ele não, moço. Pois é, Tony. Tô em Cobrinha é um poca-feira dos infernos. Você estranhou? Houve um momento de... Foi Tom Cobrinha mais Malaquia aí, eu quero saber por quê, né, rapaz? Os dois é tão amigos lá de São Paulo, aqui. Ele falou que Malaquia era amigo da família dele, agora eu quero saber por que motivo. Olha aí, como o cemitério de Itaém não tá como enterrar mais ninguém, não tem como enterrar mais ninguém. Isso. E você daria, por exemplo, eu sou amigão seu, eu já falei, eu falei no áudio, Joinha é meu amigo, pergunta Joinha quem sou eu, Olha. a minha pessoa. Você pode perguntar para Joinha, que Joinha conviveu comigo, Olha. sabe que eu sou minha pessoa. Eu, Negalego, morrer, você daria seu fundo para enterrar Negalego lá? Come, tio. Aproveitar aqui a deixa do cemitério aqui e pedir aí, já que nós aqui, além de entretenimento, nós somos aqui uma mídia, né? Um meio de levar informação à população de Itaém região, pedir aos nossos caros vereadores aí, os 11 representantes do município, que a partir de segunda-feira faça algo para que essa situação possa se resolver no nosso município. Aproveitar também e mandar um forte abraço aí para Dias da Academia, meu amigo Gutenberg Gui, Renato Correia, Aguimar, Meu vereador forte. Marquinhos de Birajá, Gelson presidente da Pico, Câmara. Teó de Batinga, todos os vereadores aí, Caboquinho Porto, e pedir vocês que façam algo para resolver essa situação, que é vergonhoso você ter que ouvir áudio de um familiar falando que não pôde enterrar o seu ente querido no cemitério local, no cemitério da cidade. Então, resolva essa situação o mais rápido possível aí pra gente aí. Muito obrigado. Ô, Javali, você tá pedindo morto pros mortos. Agora, ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Nobrezas, excelências, esse seria o título, eu digo, seria o título de um vereador. Exato. Que exerce função, a sua função, eleita pelo povo, aclamada pelo povo através do voto direto. Agora, vocês, nobrezas vereadores, não fazem por merecer. Isso. Vocês estão se reduzindo ao nada, de graça, sem nenhum problema. Vocês não sabem a que veio e nem para que vieram. Então é o seguinte, tomem vergonha na cara. Toma vergonha, cara de pau. Isso eu estou falando para qualquer vereador dessa cidade. Não estou falando dos vereadores dos distritos, porque esse não mora, estou falando dos daqui. Se vocês não tiverem moral junto ao executivo, que tipo de vereador são vocês? É porque não é a mãe de vocês que morreram para poder ser enterrada num cemitério que onde não tem lugar para enterrar. Tem que resolver essa situação aí, né? Será que vocês não são homens porque está faltando mulheres, está faltando cota de mulheres na Câmara de Vereadores? Há muito tempo que não temos mulheres vereadoras em Itaém. Diga-se de passagem, acho que as mulheres de Itaém precisam acordar. Isso. Entendeu? Agora, os vereadores, meu amigo André Correia, você é meu amigo particular, mas eu posso te puxar a orelha. Meu amigo Gutenberg, cresça, meu amigo, mas não é só na estatura, não. Cresça também no seu... Ainda tem uns bons lá. Seja gigante como você foi na campanha. Seja gigante. Isso. Não deixe morrer a força. Dias da academia. Cadê essa academia sua, meu amigo? Que não te fortaleceu a tal ponto. Não Pelo funciona. amor de Deus. Não podemos generalizar. E ainda tem uns que tem salvação lá. Eu ainda. acho que não tem, não. Tem, pô. Que se tiver segunda-feira, eles são uma Eles vão tomar. Eu tive que conversar. Inclusive, eu tive em reunião hoje com Gutenberg, com
Renato Correia e com Eu o Dias vou da te dar o Academia título. e com o Sasdelli. O programa vai te dar o título de embaixador, então. Não, hoje eu estive também, esteve presente no município de Itanhaém hoje o deputado estadual Ângelo Almeida. Coitado. Veio um deputado estadual aqui Falar hoje. É bom receber um deputado, representante do povo aqui, e a gente sabe que a maioria dos deputados que vem aqui não tem nada a oferecer para o município, mas esse veio aí, e um cara muito humilde. Sejam bem-vindos, quiser vir à cidade, sejam bem-vindos. E trouxe notícias boas, trouxe boas intenções, falou que não ia prometer nada que não era o forte dele, prometer e não poder cumprir. E foi um cara muito inteligente nas falas. Eu gosto do cara que não promete, igual o Inha. Inha não prometeu nada, Inha fez o gol. Isso, Inha é o cara, fez o gol. Isso. Então, aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro deputado estadual Ângelo Almeida e meu amigo Gutenberg, aí, vereador. E eu acredito que ainda tem salvação em Itanhaém ainda, e a gente não pode perder as esperanças não. Ainda tem bons vereadores lá dentro. Eles vão tomar as providências. André Correia, bom vereador. Nós temos uns bons vereadores lá, tem o Renato Correia. Isso. Né? É o Gutenberg que você tá falando. Eu não falei de Renato Correia. Vamos ter esperança. Ô, Inhas, fala com o Renato Correia aí. Manda um recado para Renato Correia. Manda aí. Fala com ele para dar um jeito. Manda o recado. Ô, Renato, vamos dar um jeito aí, Renato. Esse negócio do cemitério aí, vai junto com os vereadores aí, segunda-feira. E tem uma providência que é que nem o Ney Branco falou, né? Que quer ser enterrado em cima, né? O povo ser enterrado mais embaixo, não. Isso. Valeu. Resolve Ney isso Branco, aí. o grande homem, Ney Branco. A gente tem que ter esperança e acreditar que ainda tem gente que né? vai melhorar, que vai lutar por nós lá. Eu ainda acredito em alguns vereadores lá. Não acredito em todos, não. Viu? Mas o prefeito Mas aí em já tá alguns sabendo eu que ele já acredito. tá resolvendo aí já tá resolvendo aí nos terrenos aí pra Quem? fazer um novo cemitério. Quem? O prefeito. Ai, meu Deus do céu. Eu tava aqui num estado de tristeza. Ô, Joinha, você sabe, se você que é um cara bem informado aqui, você sabe me informar quem colocou fogo na prefeitura? Aí se você tem dinheiro na justiça, né? Ô, Jair, Você não sou investigador e nem polícia pra saber. Ô, Jair, o teclado de Tim, aonde que tá o teclado de Tim? Que Tim doou o teclado pro programa aqui, nós não conseguimos encontrar aonde que tá esse teclado. O teclado de tinta eletrônica, você Tá sabe? numa região aí, né? Você. A suspeita é Silas, a suspeita maior é Silas Gama. Sila Gama, né? Fazia o voz do Zé. Ô, Sila, e aí, Sila? Você tá ouvindo que nega ali que tá falando aí? Foi Silas que pegou esse teclado mesmo. Você mesmo, Sila? Se entrega o teclado, meu irmão. Pra nós. Ô, moço, eu passei perto da casa dele esses dias, eu escutei umas musiquinhas lá ao vivo, lá tocando. Uns forrozinhos. Eu acho que esse teclado tá lá. Canta aí a capela, um pedacinho, um trechinho só da música que você fez pra Branca. Mas é a Branca que manda em Itanhaém. Não, aquela parte do fio dental. Fiscalizando da sua casa de shortinho e avental. Postando, elogiando pelas redes sociais. Ô Miranda, inclusive, Branca mandou um áudio pra mim. Aquela montagem que fez ela e Javali do programa Causa e a Causa, debatendo. Sei. E tudo. E as pessoas também falaram. Não foi eu, não. Que foi eu que fez a composição. Não, tem a letra aqui, eu escrevi aqui, eu escrevo, né? Eu tenho aqui a agenda aqui no WhatsApp, e aí eu escrevo. Nesse dia que eu gravei, foi no mesmo dia que eu escrevi. Eu escrevi e gravei. É o danado do Elisângelo, você fica falando que é eu, aí, fica me condenando. Eu escrevi e gravei no mesmo dia, né? Aí eu tenho a letra aqui, ó. Eu tenho a letra aqui, ó. Mas é a Branca que comanda Itanhaém. Despede o povo que precisa trabalhar. Fim de semana ela pega a pranchetinha e anota quem ela vai dispensar. Peraí, já que você começou com essa lambança aí. 1, 2. Tá valendo? Então vamos lá. Cabeça branca é um cidadão de bem. Colocou uma cabeça branca aí. Foi em cima dessa aí que você fez, não foi? Foi em cima do cabeça branca. Porque tinha a ver com branca, né? Cabeça branca e branca é a mesma coisa. Branca e cabeça branca. Mas
Eu quero que o público aí. Forte abraço. Branco. Forte abraço aí, meu amigo Nem Branco, que é primo de Eliette Pinheiro aí, Nem Branco. Meu amigo Nem Branco, que tá lá em Teixeira de Freitas, da rádio aí. Forte abraço também. Mas é a Branca que manda em Itaém. Despede o povo que precisa trabalhar. Fim de semana ela pega a pranchetinha e anota quem ela vai dispensar. Fiscalizando da sua casa de shortinho e avental, elogiando pela rede social. Cheia de pose de patroa, ela é mandona. Quem vê de longe pensa que é a primeira dama. Mas o Tonho Cobrinha quem mandou foi Branca. O João Vitório quem mandou foi Branca. Na prefeitura se tira uma selfie, eu juro, eu te asseguro que fui e não aparece. Mas o Caicão quem mandou foi Branca. Os carros locados quem tirou foi Branca. Na prefeitura se tira uma selfie, eu juro, eu te garanto que joinha não aparece. Ao vivo! Jura assim, ó, todo mundo dançando aí. Um abraço pros internautas do Casa e a Casa ao vivo aí, meu amigo Megalego também presente. É ao vivo! Meu amigo Thiago dos Estados Unidos, senhor. Sinalizando de chatinho, netinho e avental, postando fotos pela rede social. Eu fiz igual Jornandes e Ciés, na época que cantava, que esqueci a letra da música. Travei aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento não. E aí, né? Rapaz, outra coisa. Roberto, quer ver? Outra coisa. Hã? Essa música pegou. Quem mandou essa foto minha aí, mano? Cadê? Roberto. Essa música pegou, viu? Essa música pegou. Essa música pegou. Pegou mesmo. Olha, eu posso contar do Fusquinha, Joinha? Do Fusquinha. Não é de pra contar nada, Eu fui ensinar você a dirigir. Umas coisas de... Não lembrar coisa de... Eu fui ensinar você a dirigir, moço. Não, moço, esquece disso. Você entrou dentro do rio com Não, essa nem contar, Joinha. Essa nem contar, ué. Passasse desse jeito também, nem aqui. Olha ele, Família dos outros. Coisa de família, coisa de mulher, coisa de... Ô, Joinha, e essa história? Coisa de família, coisa de mulher já fez. Essa coisa de ficar Não, lembrando. isso eu tô com o Joinha. Perdoa, tá né, certo. Joinha? Melhor Tá nem certo. perdoar. Ele tá certo, Joinha tá certo. Joinha tá Joinha, certo. é verdade que você come três x-tudo numa sentada? Aí 3x tudo não dá nem só pra o primeiro buraco do dente. É mentira? E a história do charuto cubano? A história do charuto cubano, como é que foi? Charuto, mas isso Disse que banana. você comeu os lanches, tinha muita alface, e no outro dia já saiu enrolado na alface, o charuto. Alguma pergunta mais? Não? Rapaz, eu tenho, mas as perguntas minhas não tá. As perguntas Tá tem, pulando, mas ele né? não deixa contar. Ele tá pulando, né? Não tem fundamento, né? Né, não tem fundamento. O que é que As foi? coisas Quem têm tá ligando? fundamento. Quem tá ligando? Alô? É Nenga Costa, o cantor Nenga Costa. Tá ligando? Me mandou um áudio aqui, falando a localidade. Que agora eu sou cantor também, né? Inventei de ser cantor agora. Todo lugar que está cantando, eles me chamam pra cantar. اسمي جورج عمري 71 Aí, tá entendendo? أنا aí? طبيب بسان باولو وبشتغل بالعيادة Aí, o árabe falando que você, Joinha. Fala aí. Joinha, então eu vou fazer aqui uma pergunta pra Fala que o você. Javara só vem em cima de mim, né? Pera aí. Segura ele aqui, ajuda aí. Não, peraí. Agora não. Essa aqui é a pergunta de Hashtag ficainha. A última, Não, pai. tem que ficar. Mas A última painha. Ô, Joinha, você, como você é um cara de Itaém, que as pessoas não Olha. te esquecem, Olha. porque você é uma atração. Atração? As pessoas não esquecem, ele é o cara que chama... Como assim, né? Como assim atração? Ele é a pessoa que chama a atenção. É. Joinha é como se fosse um artista. Ele é amigo de infância de Rogerão, não é? Um artista famoso da Globo, em Itaém.
De Rogerão, amigo de infância? Criado juntos. Foi. Então, Dois meninos. Joinha, você não acha que o povo envolve tanto por sua vida porque você é um cara famoso, Itaém? Eu sei, eles envolvem muito com a minha vida, mas o ruim, que eles esquecem, né? Da outra região. Da outra região. O ruim falar. Tem um grupo aí, um grupinho aí, só pra falar mal de mim. Umas região. Se falar mal de mim, falar mal da família deles, que é pior do que eu, né? Aí fica tudo, mas só quer falar de mim, quer falar, eles fala que vai até dar tiro na cara da gente. Não, mas fala o nome de uma região dessa. Não, é região. Ô, Ian. Aí fica difícil, né? Ian. Eu posso falar o que eu tô fazendo para resolver na justiça, resolver em algum lugar? O que tá acontecendo comigo? Fala. Não, fica calado e ajunta um grupinho pra mim. Mas aí fica difícil, aí vai falar. A minha ameaça dá tiro de cara. Aí fica difícil, né, meu amigo? Ian, aí fica difícil, né? Você acompanhou a trajetória política de Itaém. Você Me ameaçando, rapaz. Você já foi a muitos comícios, na verdade? Não foi pouco não, viu? Como é que... Desde quando você acompanhou de Edmo Afonso pra cá? Ou... De Edmo Afonso pra cá de 76, eu tinha 12 a 11 anos. É verdade que tinha o churrasco, eu não sei, eu vou te perguntar aqui porque eu não sei. Churrascão. Tinha um churrasco, tinha. e quando terminava o churrasco passava um caminhão pelo outro que era oposição e jogava os espetos no... Não, isso aí foi um lá no Birajá, moço. Viu um caminhão cheio de gente e o outro foi. Foi 1h da manhã, uns veio de cá, outros veio de cá, e o de Birajá picou, pedra e pau, pegou no fio de Espeto. Não, foi um pau na cara do filho de João Sem Medo. Tocou a cara assim, de sangue vermelho em cima do caminhão. Toou, filho do Toou, E ele ficou meio atrapalhado. Tudo atrapalhado, botou sangue demais, quebrou a cara do cara todinho, moço. Meu Deus. Isso tudo acontecia nessa época. E essa corrida pelo voto, você acompanhou isso? Você ia nesses comícios longe? Isso sempre foi um hobby seu, né? Não, rapaz, eu sempre acompanhei, né? Sempre acompanhei o político. Nunca perdi uma política. Naquela época era bom que era churrasco num canto, churrasco no outro. Era. Churrasco, hoje acabou, né? Hoje não pode ter mais churrasco, né? Você tem medo de quem, Ian? Nunca tive medo de nada, eu tenho medo da paz de Deus. E vem cá. A paz de Deus, tá entendendo? É verdade, Isso, verdade. só Deus. Verdade. Eu não ando errado pra ter medo, ando sozinho. Você, no começo do programa aqui, você comentou pra gente aqui que tá praticando aí atividade física, tá na academia, você tá na academia, né? Na academia, assim, a gente tá meio barrigudinho assim, a gente faz muita esteira, né? Você tá fazendo esteira lá também? Tá? Esteira? Claro. Quantos minutos, Ian? 1 hora. Mas você corre ou só caminha? Hã? Esse javali. Ele não respondeu por quê? Ian, isso é uma provocação, Ian, que já valia, que o porco fez aí. Ô, Ian, mas você não fica ameaçando sair do programa assim antes de terminar, não? Os teus telespectadores do mundo todo assistindo. Se o programa tá bom, como é que vai sair, pai? Como é que vai sair? E outra coisa, Ian, tem aí depois os comes e bebes. Tem. Ô, Ian, deixa eu te perguntar aqui uma coisa aqui. Você conheceu o Rogerão. Rogerão hoje é um cara... De infância. É vizinho dele. Ele teve uma infância conturbada, porque o Rogerão ele parece ser muito violento, rapaz. O Rogerão você não toma remédio, né, pá? De controle? De controle, né? É mesmo? Ele é muito energético, não é? Mas é alma boa, viu, Joinha? Não, o Rogerão é uma boa. Essa loucura dele, mas não... Se o Rogerão for energético, deve ser um energéticozinho do ruim, que Red Bull ele não vai ser nunca. Aquele lugar que toma remédio guardenal pra coisar, Ele mandou um áudio bombástico aí hoje, criticando a falta de lugar pra enterrar o povo. Falou, onde é que tá o terreno desse foco, desse cemitério? Ele conversa assim. Mas por que ele fala tanto inglês? Ele é metido, ele não sabe falar uma palavra em inglês, na verdade, certa, né? Ele veio no Brasil, ele esteve no Brasil aqui, comprou umas carnes lá,
na mão de Gabriel de Everaldo Fiado lá e nós comemos essas carnes tudo. Eu comi essa carne toda dele assada, ele xingou demais. Até hoje não pagou o Gabriel de Everaldo. Oh, meu Deus do céu. Tá lá essa notinha. Que isso, rapaz, faz isso não. Vai dar confusão isso amanhã nas redes sociais. Tá lá essa notinha de Rogerão lá pra vai dar confusão. Eu nunca você viu eu pegar áudio, Sei. e para defamar as pessoas, esconhabar com as pessoas. Eu, infelizmente, eu sou assim, eu tenho direito de resposta. Sei. Quem me xingar, eu tenho direito de resposta, que errado foi eu, né? Que a gente tem de resolver isso, era na justiça. Né? Na justiça, mas eu não gosto de mexer em justiça, então eu tô aí. Então, eu sou desse jeito. Quem bateu, levou. E o Tiago dos Estados Unidos, você conhece? Esse meu amigão. Vai chegar em dezembro agora aí pra nós comer água lá na região da fazenda dele lá com um litrão de uísque que ele falou que ia trazer. Valeu, Tiago, é nóis, meu irmão. Se brincar, você já comprou até uns pau na mão dele, moço, que ele tem uma empresa aqui de eucalipto, capelinha, eucalipto, capelinha. Você nunca comprou pau na mão dele, não? Ele tem aí o Tiago vai chegar agora em dezembro aí, Valeu, Tiago, é nóis. O Tiago é gente boa. Então valeu, gente. Ó, o programa tá terminando. Né, Galego, suas palavras, suas... Rapaz, eu queria agradecer as pessoas, os ouvintes, e agradecer Joinha por estar aqui, que Joinha é uma pessoa que ele sabe que é do meu coração, é uma pessoa que eu gosto e tenho uma grande consideração. Com certeza. Entendeu? Quando Joinha fala, eu sempre apoiei e apoio, porque Joinha também, como Rogerão, Nego Som. Como Joinha, como Rogerão. Todos são pessoas da minha infância, são pessoas boas. Certo. Entendeu? E ser, né? Javali também aqui. Javali. Javali, por estar aqui no programa, né? Sim. E as pessoas por estar nos ouvindo. Agora, eu não contei nenhum caso, meu sonho, você não deixou contar. Ah, porque conta o seu sonho aí. Não, vamos deixar esse O Rumãozinho. Deixa O Rumãozinho já chegou a 1000? Você conhece a história do Romãozinho? Joinha. Aí, moço, vamos esquecer esse negócio de trem ruim, né? Você tem medo disso aí, gente? Ô, moço, eu não tenho medo nem do trem de ferro. Mas e cisma? Cisma você tem? Não tem medo. E cisma você Bom, quem anda direito não tem medo, moço. Ô, Joinha, e Adelaide, Joinha? Ih, rapaz. Pô. Tá casada, pô. Não fica apertando o cara, não. O cara vai sair do programa. Vamos encerrar esse programa. O cara vai sair do Edivaldo. O cara vai sair do programa. Eu não quero que fale sobre o Léo, que tem que ter seu modelado. Mas essa aí mas essa aí é lá do Brega, não? Não, uma pessoa que trabalhava comigo, uma mulher que trabalhava comigo. Não fala mal, não fala que tá casado e pode dar problema pra Joinha. Pode dar problema pro Joinha. Ah, certo. Ô, Joinha, no cheira, já deu assim. Diz que lá no cheira, no cheira-faca, as mulheres colocavam a gilete... Dentro da boca. Dentro da boca? Pra quê, Ian? Aí você vai perguntar pra ela. Qual a boca que elas colocavam? De cima ou de baixo? Assim, Ô, Joinha, e o caldo de pai pãozinho, Joinha? Que você contava pra mim, eu morria de rir. Não pode não. Mas pra que elas colocavam? Só bate em cima pra me fuder. Eu acho que tem uma tragista pra você fazer. Foi o melhor que trouxe aqui no programa foi o Joinha, que não pode contar nada dele, não. Tem alguém com de trás. Foi o melhor que trouxe aqui. Agradecer aqui os ouvintes aqui. Edivaldo Miranda. Sim, vai lá. Pra encerrar, todo mundo procurar um boteco pra tomar um e encerrar o programa aqui. Tá bom, não tá por hoje? Então agradecer aí os ouvintes aí. Eu fui, pode ir, Miranda. Pode ir. Eu fui. Calma, moço, calma aí. Terminou o programa ainda, não? Vou agradecer. Damos colocação final. Vou agradecer aqui Tiago, né? Cavalo de Ave de Natal. Meu amigo John Clay tá assistindo aí. Renato do Leite, agradecendo. André Corrêa tá assistindo também. Robério, meu amigo Robério, queremos você aqui, viu, Robério? Ô, bicho bruto. Furt, F-U-T-L-H, que eu não sei nem quem é. Givalci Oliveira. Givalci Oliveira, eu acho que é Terra, viu? É o sonho de Joinha, não? Não, Givalci Oliveira é Terra, acho que é Terra, tá lá em Portugal. Givalci é Terra. Creuza Ferreira.
Omar Martins, Tauan, Beiradinha, Renato Sampaio, que é o Renato Macaco, né? Renato Macaco é o que morou com nós em Portugal, escreveu uma cartinha devendo 3 meses de aluguel português. Ele mesmo escreveu uma cartinha e jogou debaixo da porta dele. O português foi lá para cobrar o aluguel dele, achou a cartinha, quando abriu, quase chora de emoção. Falou: ô Renato, você é um menino muito bom, tá perdoado os aluguel, vamos começar do zero, não precisa você pagar o que passou não. E ele mesmo tinha escrito a cartinha se passando por outra pessoa. Zé Almeida, Cobrinha, Tony Cobrinha. Tony Cobrinha tá trabalhando de quê aqui agora? Coveiro. Fui embora, você não veio dar agradecer, não? Tony Cobrinha, Murilo Andrade, meu amigo Evaldo Santos lá da Austrália, Diogo Correia, Baé, Silma Gomes, mandou boa noite aqui, tá nos assistindo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Naldo Santos. Ih, rapaz, tem gente assistindo o programa hoje, hein, cara? Não vai dar pra falar todo mundo aqui, não, viu? Tá doido a gente demais. É, muita gente. Hoje o programa bateu o recorde de audiência. Eu. É, ué. Você é joinha, cara Joinha, é você não famoso, pensou em candidatar a vereador ainda, não, mano? Maluco, eu sou pré-candidato, viu? Hã? Pré-candidato a vereador, viu? Kuma? Sou pré-candidato a vereador, viu? É mesmo? Ao vivo aqui no programa Causa Causa. Isso é, Joinha lança candidatura. Joinha lança pré-candidatura a... isso é ao vivo. Depois de... Vereador. Aí, repete aí, Ian. Isso aqui é ao vivo, é uma coisa inédita. Você vai lançar sua candidatura aqui agora no programa. Ela aceita a candidatura, viu? Fala aí. Vereador 2024. Joinha. Ia. Vai vir Ian, né? Como é que Ian faz? Aí. Ô, Joinha, mas eu falo a verdade, desses vereadores que estão todos aí, eu não dou uma perna sua desses todos. Vamos. Não dou uma perna sua desses todos. Eu vou falar a verdade pra você, né, galera? Eu vou botar em joinha. Vai depender da perna, porque A aqui tem uma sua perna que faz gol. O seu caráter... Agora você passa a despedida, lança o gol, pai. Ô, Joinha, já pensou ser eleito vereador 2024, você comer aquele salarão de vereador, tudo de hambúrguer? Não, porque aqui dentro tá, sabe como é que é? Tem os meus amigos e tem meus inimigos. E meus inimigos é meus amigos. Eu não faço mal pra ninguém, né? Eu creio muito em Deus. Claro. Tá entendendo? Vai comer o salário tudo tudo justo, só quer ver Eduardo. a desgraça da minha vida. Quanto mais que a gente ajuda, faz com desgraçado que eles não dá valor. Então eu aprendi uma coisa, andar sozinho. Eu não tenho amigo mais, amigo é Deus. O pior amigo que você fala que é seu amigo ali é aquele que te lasca com sua vida todinho, ó. É as considerações finais do homem. Você tá rodeado em cima dele, aqueles que é o perigoso. Então, meu amigo, eu não tenho amigo, eu tenho colegas. Meu amigo minha amiga é minha mãe, que eu chego lá com fome, lá tem comida pra comer. Isso. E Deus ali, que eu sei que eu acredito nele. Muito obrigado, meu Senhor de Deus. Ô, Joinha, não pode contar o caso lá do Que é o carro. meu amigo que você anda com eles, você acha que ele é amigo ali? É aquele traidor que tá perto de você ali, aquele que te lasca de sua vida todinho. Ô, Joinha. É esse Joinha. o inimigo, é bíblico. Ô, Joinha. Olha pra você ver, esse que é o diabo. Ô, Joinha, dá uma moral pra nós aqui pra encerrar o programa aqui, moço. Deixa eu contar pelo menos o caso do dia que você tomou o carro lá com a rapariga dentro. Hã? E aí, Edivaldo? Encerra aí, Edivaldo. Meu amigo, a gente tem dado com aquilo, coisa alegre, coisa boa, né? Coisa de... Mas você tava ostentando, você tava curtindo, bonito, arrumado, com mulher do Uma lado. nota de R$100. Hã? Ô, Edivaldo, encerra aí então, Edivaldo. Amigo, nada, né? É o inimigo. Encerra aí, meu patrão. Encerra aí. Olha, minha gente. Que música é essa que tá tocando? Nós vamos Faça ficar o gol agora, a despedida de Joinha, o gol. Que música é essa que tá tocando, Vamos hein? ficando aqui. Até a próxima. Muito obrigado aí pela audiência. Hoje nós tivemos Joinha aqui. E a revoar, a volta de El Porco. Javali. Aí está o gol de Agora vai bater a falta. Aí, meus amigos. Torcedor entrou no campo, hein? Vocês baterem na bola aí, viu? Deixa o bichão bater a falta aí. Vai, bicho. Futebol não tá aí, ó. Sem ensinar. Não tem ensinar os caras. Sai, Junão, deixa o joinha. O aí é craque, viu? Aí, ó. Eu lembrei de Zico, na época de Zico. Eu aprendi com o Zico, olha. Valeu, joinha. Isso é ao vivo! O gol de Joinha ao vivo Joinha apertou. e a cantiga ao vivo também, vai! Valeu, Rovinho.
Mas é Branca que manda em Itaim. Nota o povo que precisa dispensar. De semana ela pega a pranchetinha e anota quem ela vai dispensar. Fiscalizando da sua casa de shortinho e avental, elogiando pela rede social. Cheia de pose de patroa, ela é mandona. Quem vê de longe acha que é a primeira dama. Mas o Tom e o Cobrinha quem mandou foi Branca. O João Vitório quem mandou foi Branca. Na prefeitura se tirar uma selfie, eu juro, eu te garanto que fui e não aparece. Tom e Cobrinha quem mandou vai! Se ao vivo, vamos encerrar o programa. Obrigado a todos vocês aí. Semana que vem tem mais, hein? Forte abraço a todos vocês aí que tá nos ouvindo. Dos Estados Unidos lá, um abraço pro pessoal dos Estados Unidos, pra Rogerão, pra Tiago. Fiscalizando da sua casa de shortinho e avental. Sirineu, vai lá. Vai lá. Forte abraço, galera. Tchau. Tchau, Vai tchau, lá, tchau. vai lá, Obrigado. Falou lá pro pessoal dos Estados Unidos. Vai, Ian. Deus abençoe a todos, vai mais. Vai lá, pai, volta pra ir lá, meu amigo. Um abraço pro pessoal dos Estados Unidos, Tiago, Rogério, Sirineu e o Desmar lá, né? E aí os outras regiões lá. Muito abraço pra vocês, fica com Deus. E tem a próxima, viu? Valeu, Tiago, é nóis. Dezembro você vem aí, pai. Você tá vindo em dezembro aí. Valeu, aí. É Ian. nóis. Muito obrigado a vocês aí. Participante filé aqui, viu? Valeu, pai. É nóis. Ih, pai. Minha velho é bom entregar. Minha botou pra pocar, viu, Plagão?